Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar mais um relato sobrenatural e tenho certeza que vocês vão gostar. Mas antes, não esqueçam dos 3C. Curtam, compartilhem, comentem. Se não forem inscritos, por favor, se inscrevam e ativem o sininho. Sem mais enrolação, vamos ao relato. Foi no ano de 1983. Eu estava com 15 anos. Nesse ano, eu fui morar com a minha tia-avó na cidade de Nova Iguaçu, que fica no estado do Rio de Janeiro. Antes morava em São Paulo. Era filha única e um ano antes perdi meu pai de forma muito violenta. Me revoltei e fiquei muito rebelde. Passei a andar com más companhias, fazer coisas que não era lícito. Minha mãe aguentou até quando pôde, mas eu estava insuportável. Então, ela não tendo outra opção, resolveu me mandar para a casa da sua tia, irmã da sua mãe. Eu só tinha visto minha tia-avó uma única vez, e foi no enterro da sua irmã, que era minha avó. Minha mãe achava que se me afastasse das más companhias, eu ficaria livre da minha rebeldia. Mal sabia ela que más companhias existem em qualquer lugar. Semelhante atrai semelhante. Minha tia-avó. Seu nome era Maria da Conceição, mas todos a conheciam como Maria das Almas. Ela era rezadeira e tinha fama de ser bruxa. Rebelde como eu estava, achei muito legal ir morar com uma bruxa de verdade e ainda por cima ficaria livre da minha mãe. Minha tia-avó, que passei a chamar de Vó Maria, morava em um sítio, afastado de tudo. Como disse, ela era rezadeira, entendia muito de ervas. Seu sítio sempre estava cheio de gente querendo se benzer, fazer algum tipo de trabalho ou até mesmo para receber conselhos. Ela era uma senhora de 79 anos, com uma aparência doce, se vestia toda de preto, da cabeça aos pés, falava baixo e gostava de viver só. Nunca se casou e nem teve filhos. Minha mãe ficou muito surpresa e feliz por ela ter aceitado ficar comigo, mas logo eu saberia as suas reais intenções. Vó Maria queria uma substituta e logo que cheguei, ela já começou a me ensinar tudo o que sabia sobre ervas. E foi nesse período que conheci o sobrenatural. Muitas coisas aconteceram naquele período em que vivi lá. Aquele sítio era um portal por onde os espíritos entravam e saíam. Ali tinha de tudo: espíritos bons, trevosos, entidades e até elemental. Tenho muitas histórias, mas vou contar aqui uma que me marcou demais. Logo que cheguei, fiz amizade com um grupo que era muito mal falado na região. Era um grupo de adolescentes rebeldes, como eu. Eles fumavam, bebiam e praticavam pequenos furtos. Como disse, semelhante atrai semelhante, e fui atraída por eles. Esse grupo era composto por 4 meninos, Juca, Carlão, Mauro e Jackson. E 3 meninas, Joana, que era irmã mais nova de Juca, Mayra e Cíntia. Conheci Cíntia primeiro e ela me apresentou ao grupo. Logo que os conheci, fui convidada a participar de um pequeno delito em um supermercado. Lógico que não fui, pois era rebelde e não ladra. Mas mesmo assim, passei a andar com eles. Bebia e fumava com eles. Só não furtava,
E felizmente, depois do primeiro convite e da minha recusa, não me chamaram mais. Depois de um tempo, comecei a namorar Juca e me aproximei muito de Joana. Percebi que Joana não era como os outros. Ela era educada, inteligente e só andava com eles para proteger o irmão. Eles se adoravam. Um sempre defendia o outro. Um dia, Juca deu a ideia de jogarmos um jogo chamado Tabuleiro Ouija. Fomos para o meu quarto e começamos a perguntar se tinha algum espírito por ali. Fazíamos isso rindo, brincando, nem imaginávamos que aquilo era coisa séria. Estávamos ali brincando quando escuto alguém bater palmas no portão. Como vó Maria estava em casa e toda hora alguém batia palmas no portão, nem liguei. Mas então ouvi mais palmas e uma voz masculina chamar meu nome. Como não conhecia ninguém ali, fiquei curiosa e fui ver quem era. Saí do quarto e percebi que vó Maria estava lá fora, no barracão, onde ela dava suas consultas. Abri a porta e saí. O sítio era bem grande. Não se via o portão de onde eu estava da porta. Tinha que andar um pouco para conseguir ver quem estava batendo palmas. Me aproximei e vi um moço parado perto do portão. Ele era alto, moreno, cabelos bem pretos. Usava um terno muito branco, com uma camisa vermelha por baixo. Segurava um chapéu, também branco e vermelho. Ele estava sorrindo, e quando me aproximei, ele disse: "Boa tarde, moça bonita. Posso falar com você?" Ele tinha sotaque nordestino, pernambucano. Percebi na hora, pois meu pai era de Pernambuco. Não sei por que achei que ele fosse amigo do meu pai. Eu acho que pelo sotaque. Então me aproximei, abri o portão. Ele entrou, perguntou outra vez se podia falar comigo. Curiosa, eu disse: "Claro, o senhor me conhece?" Com um lindo sorriso, ele disse: "Desde que você era um bebê." Então entramos, perguntei se ele era amigo do meu pai. Ele disse que sim, e que também era amigo da minha mãe e de vó Maria, que era amigo de quem quisesse ser seu amigo. Ele transmitia tanta paz, tanta tranquilidade, que não estava com medo. Eu não estava com medo de estar ali falando com um estranho. Então ele disse que tinha vindo especialmente para falar comigo, pois estava muito preocupado com o que eu estava fazendo da minha vida. Começou a falar das coisas que eu comecei a fazer desde que meu pai morreu. Disse que vem me acompanhando há muito tempo e vem tentando me fazer mudar, ficar mais responsável, e que tinha sido ele que convenceu vó Maria a me aceitar, mas que eu estava indo por um caminho que podia não ter volta. Pediu para eu ir no quarto e parar com aquele jogo, que aquilo era muito perigoso e não ia acabar bem. Ele falava com um tom sério, mas com a voz muito doce. Eu ouvia com atenção, mas ao mesmo tempo pensava: o que esse homem tem a ver com a minha vida? Nem conheço ele. Enxerido. Nesse momento ele parou de falar e, como se lesse meu pensamento, disse: "Helena, sei que por ora você não está entendendo a força das minhas palavras, mas te peço que apenas me obedeça. Pode fazer isso por mim?" Fiz que sim com a cabeça, sabendo que não faria. E já de saco cheio daquele homem, disse que tinha que ir. Ele me olhou com tristeza e preocupação, e antes de sair falou: "Helena, seu pai era muito meu amigo, e em nome dessa amizade, devo preveni-la do que pode acontecer caso você não me escute. Muita tristeza está por vir. O mundo espiritual
está muito ligado em você por conta do seu dom. Fique alerta, se precisar, me chame. Meu nome é Zé. Então ele se foi. Fiquei ali parada, pensando como aquele homem era estranho. Passado aquele momento, voltei para o quarto e meus amigos já tinham guardado o tabuleiro. Estavam todos com cara de assustados. Então, fomos para a rua procurar alguma coisa para fazer. Naquela noite, acordei para ir ao banheiro e quando saí do quarto, vi claramente um homem e uma mulher saindo do banheiro e indo para a sala. Levei um susto, mas logo me acalmei, pois lembrei que às vezes minha avó abrigava pessoas que vinham de longe para ser consultada por ela. Depois daquela noite, descobri o que era o sobrenatural. Uma semana depois que jogamos o Ouija, estávamos na rua de bobeira. Então alguém, acho que Cíntia, falou por que não íamos explorar a casa abandonada do antigo barão. Era um casarão enorme abandonado. Diziam que era assombrado. Me animei, pois amava fazer esse tipo de coisa. Então fomos. Entramos na casa e começamos a explorar. Estávamos todos juntos, em fila. Juca era o primeiro e eu a última. Joana estava na minha frente. A casa estava muito escura e suja. Sentia medo e, ao mesmo tempo, com a adrenalina lá no alto. Fomos todos juntos, em fila, passando por cada cômodo da parte de baixo da casa. Então alguém sugeriu que subíssemos para explorar a parte de cima. Nesse momento, me subiu um medo inexplicável e disse que não ia. Joana também não quis ir. Então ficamos na parte de baixo, enquanto o resto subiu. Estava muito escuro e frio. Nos abraçamos e ficamos ali, paradas, no meio do corredor. Estávamos falando algo que não me lembro. Então, de repente, Joana parou de falar, olhou para um cômodo que devia ser um quarto e disse: "Ué, Juca, você não subiu?" Então ela entrou no quarto escuro. Eu ia chamá-la, mas nesse momento escuto gritos vindo de cima e todos que estavam na parte de cima desceram correndo e gritando. Sem saber direito o que estava acontecendo, saí, correndo também, junto com todos eles. Saímos da casa e continuamos correndo, até chegarmos em uma rua bem movimentada. Paramos para recuperar o fôlego e conversar. Finalmente, perguntei o que houve e todos disseram ter visto a aparição de um homem com capa e chapéu preto. Esse homem segurava uma foice. Estávamos todos muito assustados. Falávamos todos ao mesmo tempo. Então, de repente, Juca falou: "Ainda bem que você e Joana não subiram. Foi horrível." Então eu falei: "Você também não. Ficou escondido no quarto de baixo. Nem fala que é mentira, porque Joana te viu, né, Joana?" Então todos falamos: "Cadê Joana?" Só então percebemos que ela não estava com a gente. Contei para eles tudo o que Joana tinha visto, que tinha visto Juca no quarto, segundo antes deles descerem correndo e que tinha ido atrás dele. Juca disse que não estava em quarto nenhum, que esteve lá em cima o tempo todo. Então, deduzimos que Joana tinha ficado na casa. Mesmo com medo, voltamos para pegar nossa amiga. Com toda essa brincadeira, já passava das 8 horas da noite. Ia levar uma bronca da avó Maria, mas não tinha importância. Estava preocupada com Joana sozinha naquela casa assombrada. Chegamos em frente à casa e ficamos gritando por Joana. Chamamos muito, mas nem sinal dela.
Então, mesmo com muito medo, entramos, todos juntos. Mostrei o quarto que Joana tinha entrado, chamamos mais uma vez e nada. Entramos no quarto, sempre juntos. Estava todo vazio, escuro. Procuramos por Joana em toda a casa e nada. Ninguém queria subir, mas juntamos uma coragem que não tínhamos e fomos subindo as escadas bem devagar, agarrados um no outro. Quando estávamos quase lá em cima, ouvimos a voz de Joana pedindo socorro desesperadamente. Todos corremos de volta para o quarto e continuamos ouvindo aquela voz desesperada pedindo socorro. Só que não conseguíamos achá-la. Sabíamos que ela estava ali, pois a voz estava muito perto. Estava ali no quarto, mas só ouvíamos a voz. Não conseguíamos vê-la. Até que a voz foi diminuindo e sumiu. Cada vez mais desesperados, ficamos por horas gritando por ela, entre choros e desespero, mas foi em vão. Joana não estava mais lá. A casa a engoliu. Nunca mais a vimos. No meu desespero, naquele momento, não sei porquê, a imagem e as palavras daquele homem, o Zé, não saíam da minha cabeça. E os gritos desesperados de socorro de Joana também não. Me acompanham até hoje. Depois daquela noite, nada mais foi igual. Todos que participaram daquele jogo, um a um, foi desaparecendo. Carlão saiu para pescar. Andava muito estressado por tudo que aconteceu. Um dia saiu para pescar e sumiu. Mauro foi levar seu cachorro para passear, como sempre fazia. Nunca mais foi visto. Jackson foi buscar seu irmão pequeno na escola. Nem chegou à escola. Sumiu no caminho. Mayra estava com depressão. Não saía do quarto. Um dia a mãe chegou em casa e ela não estava. Nunca mais foi vista. Cíntia disse à mãe que ia na padaria. Não foi mais vista. Juca passava os dias indo no casarão assombrado atrás da irmã. Ele estava obcecado. Até que um dia ele entrou no casarão e nunca mais saiu. Nenhum desses desaparecimentos tinha explicação. Todos pareciam ter sumido no ar. Era como se eles tivessem entrado em um portal e ido para outra dimensão. Eu estava desesperada. Sabia que a próxima seria eu. Já estava até conformada, esperando minha hora. Sofria, chorava. Minha mãe veio me buscar para me levar de volta para São Paulo, mas João Maria disse a ela que eu estaria mais protegida lá. Outra coisa que ela disse foi que todos os desaparecimentos foi de origem sobrenatural e que fizemos muito mal em brincar com coisas que não conhecíamos. Como ela soube? Não sei. Eu passava os dias me escondendo, não sei de quê. Estava realmente desesperada. Vó Maria, ao contrário, parecia alheia a tudo. Se mantinha calma, serena. Às vezes até parecia que sabia de alguma coisa. Continuava me ensinando tudo sobre ervas e levando a vida normalmente. Depois daquele dia, passei a ouvir, sentir e ver todo tipo de espíritos e entidades. Somente assim, descobri que aquele moço com sotaque pernambucano, de voz doce e suave, era o famoso Zé Pilintra, conhecido como Seu Zé. Naquele dia no portão, ele veio me pedir para parar de brincar com coisas que não se conhece. Ele sabia, antes de mim,
que eu era médium. Seu Zé me acompanha até hoje. Um dia ele me disse que os meus amigos estavam todos na espiritualidade. E eu só não fui porque ele me protegeu. Não disse mais nada, mesmo eu perguntando. E todos esses anos eu pergunto e ele nunca disse mais nada. Segundo ele, existem coisas que nos é permitido saber e outras que devem ficar ocultas para sempre. Minha mãe já se foi, vó Maria também. Eu moro ainda no sítio que foi dela. Continuo honrando o seu trabalho e tudo o que ela me ensinou. Ando por essas ruas sempre como se a qualquer momento, em uma curva, verei Carlão, Mauro, Jackson, Mayra ou Cíntia. Do velho casarão só restou ruínas e até hoje, quando passo por lá, tenho a impressão de ver Juca sorrindo para mim, acenando, e os gritos de socorro de Joana, que até hoje não esqueço. Por que só eu sobrevivi? Não sei responder. Acho que enquanto estava no portão falando com o seu Zé, no quarto, os meus amigos invocaram alguma entidade ou espírito e pagaram caro por isso. Uma vez seu Zé me disse para não brincar com o sobrenatural. Hoje, sigo à risca esse pedido. Não se brinca com o que não se conhece. Obrigada, Rosiane. Gostaria muito de ouvir a história da minha vida sendo narrada pela sua linda voz. Beijos de luz. Tchau, noturnos.